Mateus capítulo 19, versículo de número 1 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aqueles que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Glória a Deus. Disseram-lhes ainda: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada, também comete adultério. Disseram-lhes seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Verso 13. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que eles pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos. Algumas versões vão dizer: Deixai as crianças, e não os artuveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bom farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhes: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhes: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, no reino de Deus. E aos discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível.
27. Então Pedro, respondendo, disse-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém? Glória a Deus. Vamos à nossa lição. Como eu disse para vocês, agora será a nossa lição 9, dando prosseguimento à nossa lição. O título da lição é Divórcio, Riqueza e Serviço. Amém? Deixa eu ler a introdução da lição e nós já iniciamos ela, tá bom? O Senhor inicia o seu último percurso deixando a Galileia e indo para a Judeia. No caminho, resolve em diálogo com os ouvintes aplicar os princípios do reino estabelecidos no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, inclusive já foi tema de lição aqui, tá? Sobre questões discutidas na sociedade, temas palpitantes nos dias atuais. A verdade prática da lição: os primeiros no reino dos céus serão aqueles que, renunciando a si mesmos, seguirem a Cristo e servirem ao próximo. Tá? Vamos lá. O divórcio. Para nós entendermos um pouco sobre essa linha de entendimento acerca do que esse texto vai trazer, nós precisamos voltar um pouco antes de Mateus. De preferência, se nós olharmos aí, vamos lá para o capítulo 3 de Gênesis, quando Deus une Adão a Eva e diz: agora vocês são uma só carne. Juntai, multiplicai. Ali Deus estabelece um casamento. E guarda isso que eu vou trazer isso para vocês logo acerca dessa parte, tá? Deus estabelece ali no primeiro casal de homem e mulher, no Éden, estabelece o casamento. Ali é estabelecido. Em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, agora a lei, através de Moisés, traz o direito ao divórcio. E ali é interessante, vamos fazer o seguinte, vamos ler Deuteronômio 24, quem puder abrir aí, por favor. Versículo 1 ao 4. Nunca foi? Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de sua casa for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe disser: carta de repúdio, e lhe der na sua mão a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou por si, por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra
que o Senhor teu Deus te dará por herança. Pronto, essa é a lei em que estabelece o divórcio, lá em Deuteronômio, no capítulo 24. Então, deixa eu pegar aqui só uma palavrinha aqui, desse texto, que vai ser a chave do principal acerca do eu ia falar mal entendido, mas não chega a ser mal entendido. A má interpretação da época, e que não está tão diferente do que está acontecendo hoje, tá bom? Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, deixa eu ver aqui qual é a palavra aqui. Ainda no versículo 1 diz assim: não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente. Essa é a palavra, essa é a frase que estabelece a possibilidade de divórcio em Deuteronômio capítulo 24. Agora no texto que nós vimos em Mateus 19, Jesus ele é questionado sobre essa lei, porque ao que tudo indica, Jesus ensinava acerca do matrimônio, do casamento, do manter a família. E aí os fariseus, os escribas, querendo tentá-lo, como o texto diz, e até averiguar acerca do que ele ensinava e gerar contradição acerca do que ele ensinava, eles querem fazer um comparativo, dizer assim, olha, você está falando acerca do casamento, porém a lei diz que pode haver o divórcio. Ele entende que o casamento é estabelecido por Deus. Olha como é que eles fazem um jogo de meia-culpa para poder entender como é que seria o posicionamento de Jesus acerca disso. Então assim, Deus estabelece o casamento, a lei possibilita o divórcio. E você, que está falando acerca do casamento, se você é acerca do casamento, é contra a lei. Se você é contra a lei, olha que está falando, seu escriba, fariseu. Se você é contra a lei, você não cumpre a lei de Moisés. A lógica era botar Jesus em uma saia justa, porque qualquer resposta poderia ser contrária. E aí Jesus, como sempre, dá as melhores respostas. E ele fala, não, esta lei ela é estabelecida por conta da dureza do coração de vocês. Não é porque é vontade de Deus, é por conta da dureza do coração de vocês. O que Deus estabeleceu, porque assim foi no princípio. No princípio Deus estabeleceu o casamento. Quando Deus estabelece o casamento entre Adão e Eva, ele não abre um precedente de divórcio. É uma só carne. Ponto. Com a dureza do coração, possibilidade de divórcio. Por que, pastor, a possibilidade de divórcio na lei? Então a lei está sendo contrária à vontade de Deus? Não. Ali é uma possibilidade de preservação, principalmente da mulher, que era o lado mais frágil, era o lado mais descoberto. Em qualquer situação de divórcio, por exemplo, a mulher seria largada mesmo. O homem teria todos os seus bens. Não é como hoje que no divórcio os bens são divididos em duas casas. Não é. A mulher abandonada, sem nada, tudo ficava para o seu marido. Ele ia estabelecer agora um novo casamento, uma nova família, e ela ficaria totalmente descoberta. A ideia da carta de divórcio é o quê? É entregar para ela o direito para que pudesse buscar um novo casamento, um novo marido, estabelecer uma nova família, e aí sim ela poder ser coberta. As mulheres não poderiam trabalhar, não tinha renda, então ela dependia do homem. Então, por uma questão de cuidado, o que se estabelece ali em Deuteronômio 24 não é o direito de um divórcio, não, mas é a preservação da mulher para que ela possa reiniciar a sua vida. Embora, muito claramente, e assim, eu não vou brincar aqui de distorcer palavra, nunca fiz isso e hoje principalmente. Deus nunca foi favorável ao divórcio. Malaquias, deixa eu até antes disso, Malaquias 2,16, né, diz assim: eu odeio o divórcio, assim diz o Senhor. É o próprio Deus que diz isso. Eu odeio, a palavra é essa, eu odeio o divórcio. Deuteronômio 24 abre esse precedente. Quando se questiona Jesus e ele diz só poderá fazer por conta da fornicação, Jesus ele vai
corrigir uma interpretação do texto de Deuteronômio. Por quê? Porque essa era a ideia da liberação do divórcio. Porém, existia duas classes, duas escolas naquela época, que era a escola de Hillel, que era uma escola mais liberal. O que acontecia? Ele permitia o divórcio por qualquer coisa. Se uma mulher não fosse boa na cozinha, não fizesse pratos que agradassem os seus maridos, ao ponto de desagradá-lo, era procedente de um divórcio. Se ela trocasse olhares com alguém que o marido apenas entendesse que houvesse malícia, já era a possibilidade de divórcio. Vamos falar, né? Vamos falar bem baianês agora aqui. Se ela olhasse torto para ele, já era a possibilidade de divórcio. Se ela respondesse. Imagina hoje as mulheres não podendo nem mesmo responder. Se as mulheres já falam o que falam, ainda não poder responder, imagina como era na época. Qualquer possibilidade. Uma mulher que não era boa dona de casa, era motivo. Que não era boa mãe, era motivo. Uma mulher que no seu relacionamento conjugal com seu esposo não desse a ele o direito do prazer, e mais, não tinha ela o seu direito. Porque na época, as mulheres não poderiam terem prazeres conjugais. O prazer era do marido. Se até mesmo ela demonstrasse, era a possibilidade de um divórcio. Essa escola defendia que qualquer motivo, e aí o termo que eu quis ler em Deuteronômio 24, diz assim, deixa eu abrir aqui para pegar a frase certa, o termo certo. Por nela encontrar qualquer coisa indecente. Qualquer coisa indecente. Jesus vai agora em Mateus 19 e diz: não poderá, a não ser em caso de fornicação, em caso de adultério. Jesus agora, ele estabelece um padrão que agora é um pouco mais próxima da outra escola, que é a escola de Shammai, que é um pouco mais conservadora e já permitia o casamento apenas em caso de adultério. Hillel, mais liberal, qualquer coisa poderia separar. Shammai, a mais conservadora, só poderia em caso de adultério. E aqui Jesus concorda com a segunda casa, com a segunda linha de entendimento, que só poderia se divorciar em caso de adultério. Vamos falar de adultério? Vocês sabiam, eu estava estudando acerca disso, que adultério era crime no Brasil até 2005. Era crime. Existia lei contra o adultério. Em 2005 essa lei foi revogada e agora o adultério não seria mais questão de crime. Embora hoje no Brasil, agora vou trazendo agora para a nossa situação atual, ela ainda é implicadora em algumas leis. Por exemplo, se um adultério for realizado de maneira pública, a pessoa que foi traída poderá entrar com um processo de danos morais contra esse adultério, por quem adulterou. Em um julgamento de bens, divisão de bens de um casamento, um divórcio após um adultério, o juiz tende a ter uma facilidade maior de divisão de bens para aquele que foi o traído. O direito aos filhos, a guarda dos filhos, tende a ter um direito maior àquela pessoa que foi traída. O adultério deixou de ser crime no Brasil e eu até achei que era com um tempo um pouco maior. Não, isso é 2005, não é tão longe assim. Vamos falar, né? Num país que nós temos aí 500 anos, estamos falando de 20 anos de lei que esse crime foi liberado. Porém, ele ainda gera implicações acerca disso, acerca do adultério. Mas vamos falar do adultério daqui a pouco. Vamos falar aqui da questão do divórcio, que é o que foi que gerou com o casamento e essa lógica de banalização do divórcio. Qualquer motivo poderia ser motivo de divórcio. É o quê? A banalização do divórcio. O divórcio poderia ser por qualquer motivo.
O que é interessante é que aí eu li, isso aqui me chamou muita atenção, porque aparentemente, com o risco de um divórcio ser causado por qualquer motivo, geraria um valor maior ao casamento. E era justamente o contrário que estava acontecendo. Como qualquer casamento poderia se desfazer por qualquer motivo, o próprio casamento estava sendo banalizado. Os homens não tinham mais nenhum tipo de problema, até porque assim, vamos falar como seres humanos, que já teve relacionamentos, e que alguns já não estão mais em continuidade, que quando o afeto, basta o afeto cair, diminuir, acabar um pelo outro, acabar um afeto, qualquer motivo é motivo de um rompimento. Qualquer motivo. Então o que acontecia? Quando o homem queria se divorciar, ele buscava um motivo para o divórcio e se divorciava. Então o casamento começou ele a não ser valorizado, mas agora ser ainda mais banalizado. Por que eu quero trazer isso aqui hoje? Porque eu não sei vocês, mas existem alguns lugares em que parece que nós estamos revivendo essas coisas. Eu diria que na igreja. Eu diria que na igreja, até algum tempo atrás, divórcio não se era nem mesmo comentado. A possibilidade era nula. Ok, com adultério, poderia. Mas eu disse isso e eu vou confirmar. Não vou passar pano, não vou alisar e não vou trocar texto aqui. E o que chegar para mim para poder ser perguntado, eu vou perguntar. Por que nas igrejas o divórcio começou a virar escola de Hillel e está agora assim, por qualquer motivo, é um divórcio? Qualquer motivo. A lei mosaica não incentivava o divórcio, mas controlava os seus abusos. Como eu falei, Deuteronômio não foi de uma lógica, de um entendimento acerca de liberação de divórcio, mas sim de não permitir abusos, principalmente acerca da mulher. Tá bom? Eu já conheci com algumas pessoas, inclusive alguns irmãos, algumas vezes me questionavam sobre a Bíblia ser muito machista. E aí eu trouxe alguns textos assim, me mostra um texto que a Bíblia demonstra ensinando ser machista, e eu te mostro outros vários que a Bíblia vai te mostrar que na verdade é apenas preservação da mulher. O que nós não podemos dizer que a Bíblia é machista quando mostra um ato machista, quando homens têm práticas que são dessa forma, mas não que a Bíblia ensina isso ou indica que assim deve ser. Vocês me entendem? A Bíblia não é um livro machista, é um livro de preservação da mulher. Todos os textos vão falar acerca disso. Inclusive, isso é um cuidado que Deus tem com a sua palavra para que mudasse a mente dos homens, que infelizmente acabou não mudando. Se vocês olharem direitinho, por que a mulher é tão desvalorizada, principalmente no Antigo Testamento? Porque ela é tão sem direito. É claro, isso aí é evidente. No Éden, quando o homem peca, Deus olha para a mulher e fala: do teu ventre sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. Deus não faz essa promessa a Adão, faz a Eva, a uma mulher. Na lógica, seria Adão. Se Deus fosse machista, diria assim para a Eva: sai daqui, minha conversa aqui é com Adão, vai ser com Adão. Adão recebeu só a culpa. Para Eva vem a melhor das promessas. Eva ganha um monte de dificuldades com dores e várias situações, mas ela recebe uma promessa absurda. É do teu ventre que sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. Esse texto, e aí vamos dizer, Satanás, gente, não é onisciente. Deus é onisciente. Satanás não sabe o futuro, ele não sabe o que vai acontecer. Porém, ele é um ser que vive há muito tempo. Ele conhece nossos atos, nossas atitudes, nossos olhares. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor. Só que por uma questão de tentar mudar essa regra, dificultar essa promessa de Deus, o que o diabo faz? Ele começa a incentivar na mente dos homens a desvalorização da mulher.
com a mulher desvalorizada, quando o filho do ventre dela viesse, ela não teria direito algum, o filho dela não teria direito algum, por conta de uma promessa. Então o que acontece? A promessa não é para o homem, é para a mulher. Então Satanás vai trabalhar na mente do homem para que a mulher seja cada vez menos valorizada, cada vez menos tenha direito. É por isso que lá uma jovem, alguns dizem que 13, 15 anos, engravida do Espírito Santo, e aí vem o Filho de Deus ao mundo, aquele que pisará a cabeça da serpente, pisa a cabeça da serpente. Então essa situação toda que vem acontecendo vem por esse motivo. A Bíblia não vai em momento algum ser machista, ela vai demonstrar textos que mostram que os homens eram machistas, mas ela não vai incentivar isso, tá bom? Voltando para a nossa atualidade hoje existem muitas novas regras para divórcio, hoje existem muitas novas possibilidades de divórcio, existem muitas possibilidades que vão gerar, que alguns olham e quando a gente conta a história e ouve algumas histórias, aqueles que contam, vamos para quem ouve e diz assim, não, de fato você tem muito direito. E lembrei agora do raciocínio, voltei para ele agora, que algumas pessoas às vezes vão questionar acerca do casamento, e algumas mulheres, eu já trabalhei com casais aqui na igreja, e aí algumas mulheres às vezes vão me questionar acerca de algumas aberturas que os maridos dão, principalmente maridos que não são crentes, que aí gera a possibilidade de adultério, gera a possibilidade de divórcio, o direito do divórcio acerca desse casamento, e a mulher diz que já não tem mais o que fazer. E é interessante porque nós entendemos que existe uma entidade maligna que incentiva o divórcio. Existe uma entidade maligna que mulheres, quando estão apaixonadas, buscam essa entidade em terreiros, em religiões. Até por questão de ética, eu não posso ir muito além disso, mas existem algumas entidades que recebem oferendas para que os casamentos sejam desfeitos. Mulheres que se apaixonam por homens casados e que fazem oferendas para que aquele homem saia da sua casa e gere agora um novo casamento com essa nova mulher. Isso é muito comum, é muito comum. Ouvimos muito casamentos na igreja que estão prestes ao fracasso por conta de situações como essa. Ele está com aquela mulher, pastor, e aquela, meu irmão, aquela mulher fez várias situações, envolveu várias possibilidades para que ele saísse de casa, e ele quer sair de casa, mas é espiritual, e aí quando fala-se que é espiritual, abre um precedente para um entendimento que as mulheres têm que entender, como diz lá em Provérbios, a mulher sábia tem que edificar a casa. E aí eu vou ensinar para vocês uma coisa, para que quando vocês possam ouvir alguém falando acerca disso, possam dar um bom conselho. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós e limpa a nossa casa. São quantos Espíritos Santos? São quantos Espíritos? Um Espírito. O Espírito Santo habita em nós e limpa a nossa casa. É assim? Só que a Bíblia diz que quando nós nos desviamos, o espírito imundo que rondava a nossa casa volta se encontrar a casa vazia. E encontrando a casa vazia, traz mais 7. Um imundo, mais 7. 8. Nós reconhecemos e entendemos que Deus é capaz de regenerar alguém que está desviado. Com quantos Espíritos Santos Deus precisa para retomar a sua casa? 1. Estamos falando que o Espírito Santo, ele é maior do que 1, do que 8, do que 70, 80, 700. Quantos espíritos malignos possam haver em alguém? Legiões e legiões. Nenhum espírito maligno, nenhum demônio, nada é equivalente ao Espírito Santo, ao Espírito Santo, ao único Espírito Santo.
Por que eu estou dizendo isso? Porque no dia, minha irmã, que meu irmão, que alguém lhe pediu um conselho e falar, aquela mulher está sendo usada por espírito imundo, a esposa e o marido hoje também pode fazer isso. Lembre que você tem o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo é capaz de desmanchar qualquer oferenda, entidade, demônio, o que quer que seja. Então, ser sábia, ou ser sábio, porque hoje não podemos mais direcionar apenas para as mulheres, os homens estão vivendo situações muito parecidas com isso também. Se edifique, limpe a sua casa. Se existe uma mulher, se existe um homem contra o seu casamento, sendo usado por espírito imundo, demônio ou o que quer que seja, lembre, você tem o Espírito Santo. Apenas isso é suficiente para acabar com qualquer situação. A esposa, se a outra está sendo usada por espírito imundo para trazer a ele prazer sexual, permita o seu esposo receber o mesmo prazer através do seu leito conjugal com o Espírito Santo. Ore antes, não negue a ele o direito de amar você. Não negue a sua esposa o direito de amar você. Não negue. Se policie, se dê ao Espírito Santo a liberdade. Eu já vi pessoas na igreja, eu já ensinei para homens na igreja, e eu acho engraçado porque eu falo assim, quantas vezes você já orou antes do seu leito conjugal? Antes, vocês estão entendendo? Antes do seu momento a dois. Não, pastor, mas isso é pecado. E aí eu gosto do pastor César Malafaia, porque ele cita um exemplo interessante. Ele cita que alguns têm na mente, na igreja, que quando Deus vai fazer Adão e Eva e fala, vai lá agora, vocês vão reproduzir e multiplicar, a impressão que alguns têm é que parece que Deus faz o homem e a mulher, ensina e diz assim, eu vou dar uma saidinha, vai vir uma serpente para ensinar, porque isso aqui eu não posso ensinar como é que faz. Então, o reproduzir é pecado, eu não ensino, a serpente vem ensinar para vocês dois. E não é assim. Multiplicar, reproduzir, o amor é o ato de mais proximidade de Deus. É o ato de perfeição. Desde o casamento, o amor do marido com a esposa, um filho, uma filha que é amamentada por sua mãe, isso é caso de amor, isso é amor. Você não pode dizer que algo que traz amor, que é afeto, que é cuidado, que é bíblico, é contra Deus. Não é. E aí alguns irmãos dizem para mim assim, pastor, às vezes eu vou dormir e eu não oro antes de dormir porque eu tenho impressão que pode ser que nós tenhamos um relacionamento naquela noite e eu não vou orar antes disso, é pecado. Eu dizer, meu irmão, isso é frequente, não estou brincando não, é frequente. E eu falei, meu irmão, é seu leito conjugal. Você não está deitando com uma mulher, com uma prostituta, você não está pagando por isso. É a sua esposa. Vocês são uma só carne. Aí eu falei com ele assim, deixa eu lembrar para você que Deus é onipresente, que por mais que você ache que Ele não queira ver, Ele vai estar ali do lado dele olhando. Você sabia disso? Isso é porque nós precisamos entender, inclusive, do cuidado com nossa esposa, do cuidado com a esposa e o marido. Naquele momento é um momento em que Deus está presente. Alguns podem ser absurdo pensar isso, mas está. E concede a você o direito a isso. Mas até mesmo nessa possibilidade, neste momento, um casamento pode ser refeito, um casamento pode ser reestruturado. Ora antes, pede para que o Espírito Santo invada através do próximo a você mesmo. Até mesmo, gente, no sexo, é por cobertura espiritual. Cobertura espiritual. No sexo, para o homem, é umbridade. Umbridade quer dizer cobertura. Por quê? Porque dizer que é macho, até um cachorro é. Desculpa. Macho. Se você sair aqui, provavelmente na rua,
vai ter um vira-lata que é. Agora, ser homem é outra história. Ter hombridade é outra história. Amém? Vamos lá. Misericórdia, meu Deus. A gente pegou no divórcio e acabou indo um pouco mais de tempo. Mas vamos lá, vamos agilizar. Sobre adultério, né? Jesus disse que o adultério quebra a aliança, em Mateus 5,32. Mas ainda assim o divórcio não é obrigatório. O ideal é sempre a restauração, se possível. O problema não é apenas o adultério em si, mas o que o permite crescer. O que é que o adultério pode ocasionar? Falta de vigilância, vaidade, poder sem prestação de contas. É quando o marido ou a esposa acha que ele tem direito e ela não tem, ou vice-versa. Essa possibilidade de que um tem mais direito do que o outro, não tem. Relacionamento, qualquer relacionamento. Eu vou ensinar para vocês uma metáfora. Imagina que todo relacionamento, tá? Todo. Imagina que você tem um saquinho de moedas. Você vai se relacionar com uma pessoa que tem um outro saquinho de moedas. Seja por amizade, seja um casamento, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja amigo, o que for. A lógica de um relacionamento genuíno é quando os dois unem as suas moedas. O que são essas moedas, pastor? Seus valores. Um valoriza o outro. Um sabe que o outro não chegou de mão vazia. Um sabe que não poderá se relacionar se não entregar parte do que é seu também. Isso na amizade, isso no casamento. O que é a questão dos valores aqui que muda? É quando, por exemplo, um homem ou uma mulher, quando vai se casar, entende que ele tem mais valor do que o outro. Eu sou melhor do que ela é melhor do que eu. Quando entende que o outro é melhor do que você deixa de se amar. E aí, automaticamente, perde o seu próprio valor. Desvalorizando o quê? O relacionamento. É o próprio relacionamento que se racha, que se quebra. Em uma amizade, quando uma amizade apenas um tem valor para com o outro, não é amizade, é interesse. E existe um relacionamento que apenas a presença já é o melhor valor. É o relacionamento entre mãe e filho. Por quê? Porque a mãe ela vai entregar tudo que ela tem, todo o seu valor é do seu filho. Mas para ela, o valor que tem é ter o próximo, é vê-lo crescer. Mas isso também é valor, isso também é relacionamento. Por que nós estamos acabando com os relacionamentos hoje? Porque hoje nós estamos usando o valor em algo que não pode ser valorizado, em algo que não pode te retribuir. Porque tudo o que faz precisa que você dê a ele. Um aparelho celular, se você não colocar a internet, você não fala com ninguém. Se você não botar um chip, você não fala com ninguém. Ele depende de você. Só que hoje o que é que está acontecendo? Todos os nossos valores emocionais, espirituais, estão indo para aparelhos. Não tem valor. E nós pegamos o que nós temos de valor e colocamos onde não tem. E deixamos de entregar o valor para quem está do nosso lado. Nosso casamento, nossos filhos, nossos amigos, nossa família, a nossa igreja. Nas igrejas as pessoas deixam de se cuidar, de buscar relacionamento uns com os outros. Por quê? Porque eu não sei o meu valor na igreja, ou não sei o valor que aquela pessoa tem na igreja. Quando alguém que me dá valor, amém. Quando alguém que me desvaloriza, eu deixo de lado. Se pergunte qual é o seu valor no relacionamento. Mas principalmente, pergunte qual o valor do outro no seu relacionamento com ele. Você tem valorizado? Você tem de fato dado valor a isso? Quer ver um exemplo bom para nós? Aí eu preciso avançar. Eu estudei essa lição hoje até 2 da manhã. Eu acordei 3:30 da manhã
para ir para a rodoviária buscar minha esposa que chegou de viagem. Eu cheguei em casa e não consegui dormir mais. Vim para estar aqui com vocês. Mas o que vinha na minha mente era: a igreja está lá esperando por uma aula. Isso é valorizar. E eu não estou falando isso do meu valor. Eu estou falando isso pelo valor de vocês, que levantaram num dia chuvoso e frio e vieram me ouvir. Isso é relacionamento. É por isso que sempre que eu inicio uma aula, eu sempre agradeço a vocês por isso. Porque isso é relacionamento. Mas não é o assunto. Vamos lá. Eu não vou trazer o texto é conhecido, só para finalizar a parte que não entra na parte da lição, é adultério, mas como tem muito a ver com o divórcio, eu precisei trazer esse assunto. João 8 vai falar sobre uma mulher que é pega em adultério. Anote esse texto, depois vocês leem em casa com calma, vocês vão ver que vai ter muita situação interessante nesse texto. O texto de Deuteronômio diz que aquele que é pego em adultério, a mulher pega em adultério, deveria ser apedrejada, assim como também deveria ser apedrejado o homem que estava adulterando com ela. Em João 8, Jesus é novamente questionado acerca de adultério agora. Ele está sentado, escrevendo no chão, quando chega fariseus e escribas com a mulher que foi pega em adultério. E diz: agora essa mulher foi pega em adultério e a lei diz que deve ser apedrejada. O que é que você me diz? Do tipo, deu aval e ela será morta. A Bíblia diz que Jesus estava escrevendo no chão e só respondeu: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Esse texto é muito conhecido. Só que esse texto tem algo que às vezes a gente passa despercebido dele. Sabe por quê? A mulher foi pega em adultério. Mas o texto ainda diz assim: no ato. Ela foi pega no ato do adultério. Ela não é uma possibilidade, não. Pegaram ela adulterando. Cadê o homem? Por que só ela? Alguns historiadores vão dizer que aquele homem que estava adulterando com ela era um soldado romano. Como os fariseus e os escribas não poderiam fazer nada contra esse soldado, aproveitaram a situação para trazer apenas a mulher para Jesus e deixaram o homem embora. Olha como... Por que eu lembrei desse texto com vocês? Porque olha como o desejo de querer transformar a situação, de mudar o texto, de tentar colocar Jesus na saia justa, era cada vez pior. E como eu disse, ele sempre tem as melhores respostas. Se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando ele levanta o rosto e que vê aquela mulher está sozinha, todos os homens foram embora, e ele olha e fala: está vendo? Ninguém te apedrejou. Eu também não te culpo. Vá e não peques mais. Esse texto é lindo porque ele vai falar sobre misericórdia. Jesus era o único ali que poderia, porque ele não tinha pecado. Ele poderia apedrejá-lo. Mas a vontade de Deus não é o divórcio. A vontade de Deus não é o apedrejamento. A vontade de Deus é a restauração. E aí eu preciso crer na Bíblia, na palavra que eu aprendo e na palavra que eu falo acerca. Eu não consigo entender que existem divórcios que estão cada vez mais sendo banalizados e dentro da igreja. De pessoas que estão desistindo totalmente do seu casamento, sem lutar acerca disso. A igreja precisa voltar a lembrar do compromisso que tem com Deus, do relacionamento que tem com Deus, antes de buscar um divórcio. Existem situações em que agora vou falar a pessoa física, eu não entendo, por exemplo, um casamento em que o marido bate na esposa, que ela deve manter casada. Aí é a questão do cuidado. Aí é a preservação da vida, não tem outra situação. Mas um casamento que está sendo descuidado porque acabou o afeto, porque acabou o amor. Se você ama a Deus e não consegue amar o seu próximo que está ao seu lado, você não ama a Deus. Situações no casamento, eu sou casado há
17 anos. Sei os processos de um casamento já. Mas eu posso dizer para vocês, vem algumas tempestades, mas Deus sempre vai mandar uma luz do sol no final, que vai ser muito melhor do que qualquer outra coisa. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, você que está assistindo, está passando por um momento de dificuldade do seu casamento, creia em Deus. Valorize o seu relacionamento e busque a restauração do seu casamento. Seja um testemunho de que Deus continua agindo na sua casa. Amém? Misericórdia. Agora, Deus podia me ajudar com o tempo, né? Vamos lá. Esse era o assunto mais puxado da lição. Eu vou fazer uma lição agora um pouco mais rápida, tá bom? Me permitam, por conta do tempo mesmo. Mas acredito que aqui a gente ficou bem entendido do assunto. Vamos lá. O ensino de Jesus. Jesus volta à origem do casamento em Gênesis, falando sobre criação, unidade e permanência, falando acerca de uma só carne. O ensinamento de Jesus, quando ele vai falar acerca do casamento, é sempre trazendo, não na ideia de Deuteronômio, mas na ideia de Gênesis. É o que Deus estabelece. Não esqueçam, vou falar acerca disso ainda. Deus estabelece no primeiro casal o casamento. Isso tem propósito, isso tem motivo. Eu vou dizer para você já, tá bom? O casamento cristão é uma representação do relacionamento entre Cristo e a igreja. Isso é importantíssimo. O casamento cristão é uma representação do relacionamento entre Cristo e a igreja. O divórcio é uma saída quando o coração se endurece, mas o plano de Deus é cura, não separação. É isso que Jesus ensina. Vamos lá. O casamento e as crianças. A solidez do casamento. Vamos falar, ainda está em Mateus 19. E aqui vai falar, essa lição vai trazer sobre a questão da solidez, como o casamento vindo não apenas da ideia de relacionamento. Existe o relacionamento, mas o casamento é de uma aliança. Quando nós casamos, e aí precisamos ter isso em mente, com muita convicção, que quando nós decidimos nos casar e unimos em uma só carne, existe uma aliança entre o marido e a esposa. Estou certo ou estou errado? Estou errado. A aliança é entre Deus, o marido e a esposa. Um divórcio, e aí creia nisso, um divórcio, você não está se separando e quebrando aliança apenas com o seu cônjuge. Quando você se divorcia, você está quebrando uma aliança com Deus. O relacionamento não é de dois, são três. Vamos lá, muitos casais estão juntos no papel, mas separados em tudo. As redes sociais, pornografia, adultério emocional têm fragilizado os lares. Várias situações, e é óbvio por quê. O que o Satanás mais ataca hoje é a igreja. De que a igreja é formada? De família. Em que a família é alicerçada? Em casamento. Se ele quer desmanchar a igreja, o primeiro passo dele é desmanchar a aliança do casamento. Quando ele quebra isso, a aliança, ele está enfraquecendo a igreja. Vocês já viram como o nível de divórcios, quanto mais cresce nas igrejas, mais a igreja é enfraquecida? Porque alianças estão sendo quebradas. É isso que mostra a necessidade de uma solidez em casamento. A necessidade da igreja voltar a trabalhar acerca de tratar casais, de cuidar de casais. De casais nas igrejas começarem a ter que buscar mais e dar a liberdade para serem tratados. Hoje, infelizmente, o que acontece muito são casamentos rachados, em que as pessoas, por uma questão de vaidade,
nem mesmo buscam cuidados. A igreja não pode mais cuidar, por quê? Porque se a igreja souber o que está acontecendo dentro da minha casa, misericórdia. Olha o que acontece hoje, fora das igrejas, casais andam de mão dadas, mas dentro de casa, eles andam de unha no pescoço um do outro. Não se falam. Olha o número, eu não trouxe esses dados aqui, mas eu posso assegurar para vocês que isso foi motivo de muitos estudos. Durante a pandemia, a quantidade de divórcios que ocorreu foram absurdas, principalmente dentro das igrejas. Por quê? Porque o marido saía para trabalhar de manhã, voltava à noite, não tinha relacionamento com sua esposa, com a pandemia a pessoa está dentro de casa e aparentemente parece que naquele momento, nesse período, eles voltaram a se conhecer. E aí voltaram a conhecer uma pessoa que eles não queriam mais, o que trouxe o divórcio. A pandemia expôs isso de maneira muito clara. Muito clara. Por quê? Porque não se conheciam. Fora da igreja, todo mundo vinha como um casal lindo. Dentro de casa, não tinha relacionamento. Era apagado, não existia nada mais, não existia relacionamento nenhum mais. Com os filhos, um com o outro, não sabia sentar, não tinha mais assuntos em comum, conversas em comum. Não tinha mais. Volto a falar, se você tem seu casamento, que está passando por um momento de ruptura, um momento de rachadura, busque. Não abra mão disso. Não abra mão da sua aliança com Deus e com seu cônjuge. Mas vamos lá. Os solteiros. Ainda em Mateus 19 vai falar, Jesus fala sobre os eunucos. Ele vai usar um termo. Quem aqui não sabe o que se trata do termo eunuco? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Eunuco. Todo mundo sabe? Ok. Para alguém que pode estar nos acompanhando pela internet e não sabe, eunuco eram homens. Existiam 3 classes de eunucos. Alguns que eram castrados, homens castrados. Era muito comum, por exemplo, quando um rei tinha concubinas em seu palácio, ele colocava homens para cuidar dessas mulheres. Eram mulheres trazidas virgens para o rei. O rei, para que não houvesse nenhum tipo de risco com suas mulheres, esposas ou concubinas, ele colocava homens aos seus cuidados. Esses homens eram castrados para evitar o relacionamento com as mulheres dos reis. Então, desde o Antigo Testamento, existia essa possibilidade de homens serem castrados por seus reis para cuidarem das suas mulheres. Era uma opção. Outra opção era quando os homens não eram castrados, mas tinham a sua vida como eunucos. Eles eram homens, fisicamente, mas não tinham sua sexualidade imposta. Não eram homens. Alguns, inclusive, entendem que dos eunucos, esses eunucos, tinham uma característica homossexual. Mas isto entra dentro de um debate, eu não vou entrar nessa situação, mas é uma possibilidade. A ideia dos eunucos é aqueles homens que eram decididos a não serem homens, que eram castrados para a sua profissão, eram homens, inclusive, muito respeitados pelos seus reis, muito abastados por seus reis, porque abria mão de sua vida sexual para cuidar das mulheres do rei. Mas existia agora aqui no capítulo 19, Jesus vai falar sobre alguns homens que eles decidiam por conta própria para o reino dos céus, para o reino de Deus. Quem são esses? Eram homens que entendiam que não poderiam, que o casamento tiraria deles o direito ao seu serviço a Deus. A Bíblia não traz isso com clareza, entendemos que sim, mas, por exemplo, Pedro era casado. Jesus cura a sogra de Pedro. Porém, a Bíblia não cita Paulo como casado. Era um homem que abriu mão do casamento para viver suas viagens missionárias. Hoje em dia, ainda existem pessoas
que tem, e aí assim, por misericórdia de Deus, eu já vi relatos de algumas pessoas assim, que simplesmente elas não têm nenhum tipo de prazer pelo sexo oposto. Não é que ela tem um prazer pelo seu próprio sexo, não é. Elas não têm prazer, não sentem necessidade de alguém. A vontade de fazer a vontade de Deus, a vontade de fazer o serviço de Deus, de fazer uma obra missionária, faz com que elas simplesmente não tenham nenhum tipo de interesse em um relacionamento conjugal. E Deus permite que isso aconteça, por quê? Porque existem, inclusive, trabalhos missionários em regiões missionárias muito dificultosas, que o homem casado traria alguma impossibilidade. Imagina, por exemplo, um homem, um brasileiro hoje, que faz missões, indo para um país em que a intolerância religiosa é muito grande, que ele poderia ir não sabendo se volta vivo, deixando em casa a sua esposa e seus filhos. Como é que ficaria a mente desse homem lá? O que acontece hoje é que algumas pessoas preferem estarem sós, serem solteiros, para que possam gerar esse trabalho de maneira mais eficiente. E esse é o prazer delas. Vocês entenderam? Amém? Vamos lá. Eu trouxe uma frase aqui para a gente conseguir mudar. É que assim, a solteirice não é maldição, tá? É um estado que pode ser frutífero no serviço de Deus. Infelizmente hoje nas igrejas o que acontece com os jovens, existe uma cobrança nos nossos jovens hoje de relacionamento. Cobrança que vem dos pais, cobrança que vem principalmente dos amigos. Quando um grupo de jovens, o primeiro amigo começa a ter um relacionamento com a menina, automaticamente todos os outros agora passam a ser obrigados a ter um relacionamento também. Então, solteirice não é maldição. Não é maldição. É o tempo de Deus. Tudo tem o tempo de Deus. Se você aqui é jovem, não passou, ainda está solteiro, está solteira, creia em Deus. Creia no tempo de Deus. Mas não trate isso como uma maldição. As crianças. Jesus valoriza as crianças e ele os acolhe e diz que é delas o reino de Deus. Existia naquela época uma prática muito comum. Quando Jesus passava nas ruas, as pessoas mandavam as crianças para que ele pusesse as mãos e orasse por elas. Mas as crianças não tinham tanto carinho pelos outros assim. Inclusive, quando nós vamos nesse texto do capítulo 19, diz que os próprios discípulos repreendiam as crianças que iam falar com Jesus. Os próprios discípulos repreendiam isso. Aí aqui Jesus pega e diz: deixem que eles venham a mim, porque deles é o reino dos céus. Em outro texto ainda diz assim: se alguém não tiver o pensamento, a humildade, a forma de pensar, a leveza dessas crianças, essa pessoa também não poderá herdar o reino dos céus. Ela é a característica. Vocês querem entrar no reino dos céus? Sejam como as crianças. Ela é a referência. Mas naquela época, quando as crianças se aproximavam deles, os adultos tiravam de próximo e ele trazia para perto. Ele tinha esse cuidado. O que é que isso nos ensina hoje? O cuidado que nós precisamos ter com nossas crianças. O cuidado nas igrejas. Os cuidados com os pais e mães. Quando tem os eventos na igreja, trazer nossas crianças para cá. Desde pequeno. E assim, outra coisa, recriminar as crianças. Está dentro da igreja. Fortaleça isso. Agrade a isso. Faça com que a criança entenda que a igreja é um lugar em que ela tem liberdade. Que é a casa de Deus, e a casa de Deus acolhe ela. Acolhe ela, mas não acolhe ela e apenas coloca sentada em uma cadeira. Coloca ela dentro de uma salinha, ensina, valoriza. Mostra os erros que estão sendo empregados hoje. Por quê? Porque as igrejas estão se calando e estão deixando que vozes demoníacas ensinem nossas crianças. Questão de ideologia.
A pornografia está cada vez mais abrangente nas nossas crianças. Pais que entregam aparelhos de celulares para crianças de 8, 10, 12 anos, para que elas possam ver o que elas quiserem. Adultos que estão usando disso para terem relacionamentos com crianças, buscar tirar a ingenuidade delas, levar malícia para nossas crianças. É esse cuidado que Jesus, quando traz ela e a abençoa, é um cuidado que a igreja precisa passar a ter também. Precisa passar a cuidar delas, como Cristo também cuidava e ensinava que deveria ser cuidada. Passar a dar tempo, porque qual era o problema dos discípulos com Jesus? Era fazer com que ele não perdesse tempo com as crianças. Não, tem adulto aqui doente, tem adulto aqui endemoniado, tem adulto aqui com tudo. Criança não precisa de nada disso, tira aqui de perto. E na verdade a ideia de Jesus é dizer justamente o contrário. Não, peraí, cuidem delas, deem tempo para elas, demande seu tempo para cuidar delas. E aí eu vou trazer agora para a nossa igreja, a dificuldade que às vezes nós temos, por exemplo, de mulheres e de homens que cuidem das nossas crianças. Quando o pastor pede para que o departamento infantil seja cada vez mais fortalecido e que pessoas não querem ajudar porque acham que não tem qualificação para cuidar delas, ou que não tem paciência para cuidar delas. E é incrível que quando existem secretarias assim na igreja, que as pessoas têm um pouco de receio, quando entra e começa a experimentar, cria um prazer e um amor que não sabia de onde vinha. Por quê? Porque você não está fazendo isso por você. É Deus que te capacita, é Deus que cuida, é Deus que vai te fortalecendo. É Ele que vai trazer alegria nisso. Aí eu botei uma frase aqui: criança que é levada até Jesus hoje, não será levada pelo mundo amanhã. Criança que é levada até Jesus hoje, não será levada pelo mundo amanhã. Você tem sua criança em casa, você vai querer que ela seja levada por quem? Por você até Jesus? Ou deixar que o mundo leve ela para onde ela quiser levar? Riqueza e serviço, último ponto. Aqui vai falar sobre o texto sobre o jovem rico. Esse texto é interessante. Eu li esse texto e aparentemente assim, eu me culpei muito estudando essa lição. E hoje, quando eu li, me veio à mente de novo quando eu li agora pela manhã esse texto, porque é algo que eu não tinha me atentado ainda. Quando Jesus encontra o jovem rico, e o jovem rico vem e busca ele e fala assim: o que é que eu faço para te seguir? Jesus faz algumas perguntas. Deixa eu ler aqui, esse texto eu quero ler com vocês, bem rapidinho. Vamos lá. 19 e 16. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse-lhes ele: quais? E Jesus disse, e aqui eu não tinha atentado a isso. Olha a resposta de Jesus. Quais são? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês sentiram falta de alguma coisa aqui? Era óbvio que Jesus deveria primeiro dizer a ele: ama a Deus sobre todas as coisas. Jesus não fala desse mandamento, ele cita os demais para ver a reação daquele jovem. E ele diz simplesmente: tudo isso eu já cumpro. O que mais falta? Uma resposta inteligente daquele jovem é: tudo isso eu já cumpro e amo a Deus. Mas o amor dele não estava. Jesus identificou isso naquele jovem e viu que o que ele amava eram as riquezas. O amor dele não estava em Deus, estava naquilo que ele tinha.
Jesus ele conseguiu ver a alma daquele jovem e ver que ele, embora fizesse aquilo por pura vaidade, não existia amor no que ele fazia. Me lembra a igreja de Éfeso em Apocalipse 2, que Jesus olha para Éfeso e diz: eu conheço as tuas obras, eu sei do que tu tem feito, eu sei que tu ensina, eu sei que tu doutrina, eu sei que tu cuida das viúvas, dos jovens, das crianças, eu sei que vocês fazem tudo de bom, tudo. Eu estou no meio de vocês, eu conheço as tuas obras e o que vocês fazem é bom. Mas Jesus dá um chute na canela da igreja de Éfeso, que ele diz assim: porém, eu tenho contra ti que tu abandonaste o primeiro amor. Éfeso está vivendo o que aquele jovem rico viveu. Você faz tudo isso, mas o primeiro amor você abandonou. Sabe por quê? Não adianta, o que quer que você faça, seja na igreja, seja no seu casamento, estamos falando sobre casamento, com as crianças, o que quer que você faça, se você não faz por amor a Deus, não tem valor algum. O que quer que você faça, se você faz por vaidade, por benefício próprio, se você não faz por Deus, não tem valor algum. Voltar ao primeiro amor é dizer, quando Jesus fala a Éfeso, volta ao primeiro amor, ele está querendo dizer assim: ó, deixa eu dizer para vocês uma coisa, eu preciso que você faça tudo isso aí, mas você está fazendo isso sem me refletir, porque no dia que você me amar, tudo que você fizer vai refletir o amor que você tem por mim. Do contrário, é automático. Do contrário, é para os outros, não é para mim. Cuidar do próximo, sentir a dor dele, é interceder pelo próximo, é saber que o que você está fazendo não para que você seja reconhecido, para que a sua placa denominacional seja reconhecida, mas que Deus seja o único reconhecido. Quando você ama a Deus com verdade, as suas palavras vão demonstrar esse amor. Quando você ama a Deus com todo o seu coração, as suas atitudes não poderão ser diferentes, senão atitudes que demonstrem o amor a Deus. Amar a Deus com verdade. Precisamos disso. Vamos lá, jovem rico. Muitos querem seguir a Jesus sem renunciar a conforto, controle e status. A fé não pode ser negociada com os seus bens. Aquilo que você tem, se você ama a Deus, você dá na casa de Deus. Você dá ao próximo. Você concede bem ao próximo. Quando você reconhece e ama a Deus, você sabe que tudo que você tem vem dele. Eu não vou falar aqui especificamente sobre oferta. O assunto não diz acerca disso. Mas até mesmo o seu momento de ofertar a Deus, do seu dízimo que é entregue, até isso é uma obra de gratidão a Deus, de amor a Ele, de mostrar que não é a riqueza que Ele te trouxe que é maior do que Ele próprio, mas a gratidão a Ele é maior do que qualquer coisa que Ele já tenha feito por você. Às vezes algumas pessoas dizem assim para mim, quando João diz que, esse texto sempre a gente fala, usa sempre com uma ideia de que é um texto maior. Quando diz assim, quando João diz, se todas as obras de Jesus fossem escritas em papéis, não existiriam páginas que conseguissem escrever todas os seus milagres, todos os seus milagres. E aí alguém me perguntou assim, mas isso aí, pastor, não é ao pé da letra, né? Esse texto aí, ele é acrescentado. Aí eu digo assim, eu não consigo ver esse texto como um texto apenas forma de falar. Sabe por quê? Imagina se todos os nossos nomes dos salvos fossem escritos em papéis. Haveriam papéis para escrever? Estou falando apenas do milagre da salvação. Quantas restaurações de casamento, quantas libertações, quantas curas. Porque Jesus não fez milagre enquanto esteve 3 anos no seu ministério. Ele faz milagre hoje ainda. Ele faz milagre hoje ainda.
A riqueza no judaísmo, no pensamento judeu, a riqueza era vista como sinal de bênção divina. Não. Ser abençoado, principalmente financeiramente, é uma vontade de Deus acerca de alguém. Quando alguém não é abençoado financeiramente, com riquezas, não quer dizer que existe uma maldição. Na maioria das vezes, existe um cuidado. Quando uma riqueza vem para a mente de alguém que não está preparada para cuidar dela, essa pessoa é um grande mal. A misericórdia de Deus traz para nós a ideia, tem que trazer para nós o entendimento de que o que eu tenho até aqui é o que eu me prontifiquei a ter. E é aquilo que Deus entende que devo ter. Se eu acredito que Deus me sustenta e que Ele tem promessas para mim melhores do que tem hoje, o meu papel é crer e me preparar para isso. Eu não posso acreditar, por exemplo, que eu vou ser um milionário e vou ter a mente de alguém que, quando recebe um salário mínimo, não consegue dar conta dos contos a pagar. Porque quando eu for milionário, o primeiro milhão, quando cair na minha conta, Deus vai de fazer isso, eu vou saber cuidar. Porque se eu consigo administrar um salário mínimo, eu consigo administrar 1 milhão. Mas pessoas mudam quando recebem aquilo ao qual elas não estão preparadas. Mas existe o entendimento que quando as pessoas são abastadas, essas são pessoas abençoadas. E quando existem pessoas que não são abastadas, essas são amaldiçoadas. E a verdade não é essa. Já citei para vocês o exemplo de uma família em que uma mulher que sai 6 horas da manhã de casa, que pega um ônibus, que vai para a casa de um homem rico, que cuida dos filhos dele, no final do dia volta para casa e vai para a sua igreja e cultua, pode ser mais rica do que o seu patrão, que acordou de manhã, foi para o trabalho, não falou com seus filhos, não conseguiu almoçar direito, chegou em casa no final da noite e encontrou seus filhos dormindo. Porque quem cuida deles é a mulher que ele paga. A riqueza não está no dinheiro, não está no empresário. A riqueza está na presença de Deus. Valorize isso. Isso é ser abençoado. O pastor Fábio já está aqui pedindo para eu acabar. Já vou acabar. Trabalhadores na vinha e o valor do servo. O cristão deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar o próximo. Não se trata de quanto tempo servimos, mas com o coração que servimos. Você é novo convertido, é convertido há 1 ano, há 10, há 20, nasceu no lar evangelho, 50 anos de evangelho. Não entenda que o tempo vai trazer para vocês regalias do tipo: eu posso parar o meu serviço. Serviço para Deus. Lembra, Deus não trabalha com o tempo, Deus é eterno. O seu tempo na casa de Deus, de serviço, é desde o momento em que Ele te capacitou, até o final. Seja por uma palavra, seja por um serviço braçal, seja como for. Se Deus te capacitou, o seu compromisso é servir ao próximo, fortalecer a igreja, fortalecer o seu irmão, fortalecer a sua casa. Não é porque nos trabalhadores da vinha alguns iniciaram antes ou alguns iniciaram depois. É porque Deus capacitou tanto os que chegaram antes como os que chegaram depois para viver o hoje. Porque Deus não tem mais o passado e não tem futuro. Deus vive todos os momentos como um só. Se você está na vinha e é trabalhador e entende que precisa servir, sirva. A sua estação de dar fruto chegou. Chegou. 2 entendimentos rapidíssimos em encerrar a lição. Deixa eu pagar minha promessa. Eu falei para vocês lá de Gênesis, quando Deus estabelece o casamento. Deixa eu trazer o texto aqui de Éfeso, não vou ler, só para poder fazer referência para aqueles que querem anotar. Éfeso
Éfeso capítulo 5. Éfeso 5, 25. Deus estabelece o casamento. E aí, só para citar a última vez sobre o divórcio, e aí eu vou trazer para vocês um entendimento para que vocês entendam acerca disso. Deus estabelece o casamento no Éden. Esse casamento, ele é uma ideia acerca de um casamento futuro, que é de Cristo com a igreja. Gênesis, Deus inicia a vida humana com um casamento. Em Apocalipse, no final de Apocalipse, a festa que finaliza é de um casamento. Cristo, o Cordeiro, o noivo, ele se casa com a igreja. Tem os anjos como testemunhas. A ideia do casamento de Apocalipse, para que nós tenhamos entendimento acerca dessa profundidade, Deus estabelece em Gênesis. Para quê? Para que nós entendamos que o compromisso que nós temos no nosso casamento é um compromisso de aliança que se estabelece em Apocalipse, de Cristo com a igreja. A minha pergunta para vocês é: se Deus tratasse a aliança que tem contigo, que vai se cumprir em Apocalipse, é a mesma que você trata o seu casamento, Ele ainda casaria contigo em Apocalipse? Se você valorizar o seu casamento como Deus estabeleceu em Gênesis, para um propósito em Apocalipse, o seu casamento, a sua aliança, você como igreja, ainda seria a noiva de Cristo em Apocalipse? A minha pergunta é: este é o valor do casamento que você tem dado? Ou você está dando direito de Cristo não se casar com você em Apocalipse? Quando você valoriza o seu casamento, você está confirmando a sua aliança e dizendo a Cristo: eu creio na minha aliança contigo, que se cumprirá no final dos tempos. É por isso que o casamento em Gênesis, ele é importante em Apocalipse. É por isso. Outro texto, e aí eu encerro. A disputa por status. No capítulo 20 a 28, os filhos de Zebedeu pedem lugar de destaque. Os filhos de Zebedeu, através da sua mãe, é pedido para sentar à direita de Deus, de Jesus, no trono ao lado de Jesus. É interessante que quando a mãe deles pedem isso a Jesus, Jesus diz que não, ele pergunta para ela se eles conseguiriam beber do cálice que ele beberia. Esse texto é interessantíssimo, sabe por quê? Porque quando Jesus está na cruz, a mãe desses jovens está na cruz, aos pés de Jesus. E ele vê Jesus na cruz. Ela vê Jesus na cruz. E vê dois ladrões, cada um ao seu lado. Naquele entendimento, ela agora sabe que ela queria os seus filhos lado a lado com Jesus, por uma situação de status. Mas o status que eles buscariam precisariam ser tão valorizados como os dois ladrões na cruz. Nós queremos hoje status na igreja, palco, microfone, púlpito, ser reconhecido, ser nas redes sociais, sermos cada vez mais conhecidos e famosos. A ideia hoje na igreja é bem-vindo aquele que é muito conhecido, que é muito famoso, que tem essa influência confirmada. Esse status hoje não condiz com o preço de estar ao lado de Jesus. Porque para estar ao lado de Jesus, você precisa estar preso na sua cruz. Você tem que lembrar que existia uma cruz, existia uma dívida que ele pagou. Mas que mesmo assim, ele ensina: você quer segui-lo? Pegue a sua cruz para segui-lo. Seguir a Cristo não é busca de status. Para seguir a Cristo
tem que aprender a carregar a cruz. Amém? Deus os abençoe.